Boa noite, meus queridos irmãos, amigos. Que alegria estar aqui trazendo mais uma palavra, o estudo da palavra de Deus para você que nos dá alegria de estar nos assistindo. Hoje nós estamos estudando o segundo livro, começaremos, estudar o segundo livro dos Reis, capítulo 1 e 2. E assim nós vamos avançando no nosso estudo da palavra do Senhor. O capítulo 1 fala de Moabe revolta-se contra Israel e Acasias adoece. Depois, a segunda parte, o fogo do céu consome os homens. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros, e disse-lhes: Ide e perguntai a Baal-Zebub, Deus do Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, Tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-Zebub, Deus do Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para ele, e ele lhes disse: Que há, que voltastes? E eles lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhes: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: Qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles responderam: Era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tisbita. O homem de Deus, ele é reconhecido, ele é conhecido. E a palavra que Deus manda, ela é forte, severa e sincera. Por que aquele rei não mandou consultar os profetas de Deus? Porque ele sabia da resposta dos profetas de Deus. E ele não queria aquelas respostas. Assim ele manda consultar um sacerdote de um Deus pagão. Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Deixamos de clamar a Deus, de consultar o nosso Deus, porque temos medo da resposta de Deus, que Deus vai nos trazer. É preciso que tenhamos coragem, não de enfrentar Deus, mas de falar com Deus, de clamar a Deus, de buscar a Deus, porque Ele, Deus, tem a palavra certa para cada um de nós. Agora vejamos a sequência deste capítulo. O fogo do céu consome 100 homens. Então lhes enviou um capitão de 50, e subindo a ele, porque eis que estava assentado no cume do monte, disse-lhe: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu a eles e os seus 50 soldados. E tornou a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50, e ele lhe falou e disse: Homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse-lhes: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. E tornou a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu o capitão dos 50 e veio e pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe. E disse-lhe:
Homem de Deus, seja, peço-te, precioso aos teus olhos a minha vida e a vida dos 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50. Com os seus 50, porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão começou a reinar em seu lugar no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. O mais dos feitos de Acasias, que tinha feito, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Então nós vemos aqui a palavra de Deus, ela é fiel, ela se cumpre, ela não falha. E nós precisamos temer ao Senhor, não fazer como muitos estão fazendo, sensacionalismo barato e busca de posições, situações que agradam aos homens, mas não a Deus. Nós vimos aqui a primeira palavra, a segunda, e depois vem a humildade. Por que não subiu com humildade desde o primeiro momento? Porque o rei Acasias não foi humilde o suficiente. Ele não acreditou na palavra de Elias e ele quis testar, quis forçar a barra. Mas quando o terceiro mensageiro foi com humildade diante dele, então ele desceu e deu o recado pessoalmente. E Acasias morreu. Tenhamos mais cuidado com as coisas que nós fazemos. Não brinquemos com o nosso Deus. O 2º capítulo, Elias é elevado ao céu num carro de fogo. É muito interessante, muito importante esse capítulo que nós temos aqui. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu a Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima de tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as 2 bandas e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti? E disse Eliseu: peço-te que haja a porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo
os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. O que nós vemos aqui? A persistência do servo do Senhor, Eliseu, em estar junto de Elias, em ver realmente o que aconteceria com Elias. Ele queria aprender, mas ele queria muito mais. E chega um momento que Elias diz para Eliseu: o que você quer de mim? Tantos insistem em seguir-me, estar junto de mim, o que você quer? Aí vem a palavra mais bonita. Eu quero que eu receba a porção dobrada do teu Espírito. Ah, como é bom quando a gente pode buscar a porção de Deus para a nossa vida. Quando é bom quando nós recebemos a unção do Senhor sobre nós, quando nós aprendemos do Senhor, quando nós recebemos coisas maravilhosas do Senhor, seja através da palavra do pregador, seja através da leitura da Bíblia, seja através da oração. Mas para isso precisamos andar junto do Senhor. Eliseu quis andar junto de Elias. Você tem andado junto de Jesus? Ou você tem andado longe de Jesus? Quando estamos junto de Jesus, recebemos porção dobrada da unção do Senhor sobre nossas vidas para nos fortalecer. Vamos à segunda parte do capítulo 2, que assim vai encerrar o capítulo 2. Eliseu, o sucessor de Elias. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E travando dos seus vestidos, os rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e partiu à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. E vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar a teu senhor. Pode ser que o levasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele lhes respondeu: não os envieis. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar, e disse-lhe: enviai. E enviaram 50 homens, que o buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como o melhor Senhor vê, como meu Senhor vê. Porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. Eles trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor: sararei a estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Lindo esse capítulo. Ele queria estar ao lado de Elias. Ele queria mais, ele queria a bênção de Elias sobre a sua vida. Não apenas para aparecer, mas para continuar
fazendo a obra que Elias então fazia. E Deus o abençoa. E ele recebe a capa de Elias. E com a capa ele abre o Rio Jordão para retornar. E assim ele segue o seu caminho. E as pessoas daquele lugar começaram a zombar de Eliseu. Eliseu, então, eles queriam, deixa a gente procurar Elias, nós vamos encontrar, às vezes está num monte desse aí. Não, deixa, insistir, então vá. Depois que eles voltam, 3 dias passados sem encontrar Elias, ele disse, eu não falei com vocês que não fosseis? Por que vocês temaram? E aí, aqueles homens pequenos, como diz a Bíblia, começaram a zombar de Eliseu. Eliseu, então, declarou uma maldição de Deus para eles, e eles foram devorados. Queridos, não zombe do servo do Senhor. A Bíblia diz, ai daquele que zombar ou tocar no servo do Senhor. O servo do Senhor, ungido do Senhor, é protegido pelo Senhor. Assim, nós terminamos esse capítulo. O próximo capítulo, da próxima semana, Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. Capítulo 3. Que nós possamos aprender muito com a palavra de Deus. Que nós possamos aprender muito da palavra de Deus. Que nós possamos, queridos, ser usados para a glorificação do nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, te agradecemos, Deus, porque a Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos fortalece, a Tua palavra nos inspira. Ó Deus, vem nos abençoar, Senhor, nestes momentos difíceis de tantas chuvas, esse momento em que a Covid se espalha com tanta facilidade, pedimos ao Senhor proteção para os Teus filhos. Ó Deus, guarda o Teu povo, protege o Teu povo, abençoa, sara, Senhor. Assim como Eliseu, mediante a vontade e os propósitos do Senhor, sarou aquela terra, não ele, mas o Senhor, curou o amargor daquelas águas, tornando-a saudável e saudável também para a irrigação. Que o Senhor possa irrigar as nossas vidas com o Teu poder, com a Tua graça e nos trazer salvamento desta Covid, ó Deus. Protege-nos, Senhor, abençoa as nossas vidas, abençoa a Tua igreja, o Teu povo, as famílias da Tua igreja, Senhor. Desperta no Teu povo o desejo de estar na Tua casa para Te buscar, servir e adorar. Ó Deus, o povo está precisando de um despertamento e só o Senhor pode fazer isso. Nós clamamos ao Senhor, desperta o Teu povo, ó Deus, e abençoa as famílias da Tua igreja. Cura aqueles que estão com a Covid, ó Deus, e fortalece-os. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Em mim vem habitar, ó meu Senhor. Que linda oração é essa. Assim, queridos, chegamos ao final de mais um estudo da Palavra de Deus para edificação das nossas vidas, que você possa aprender muito da Palavra do Senhor, que você possa se dedicar ao estudo da Palavra do Senhor, que você possa crescer
nos propósitos de Deus para a sua vida. Que tenhamos uma noite de paz e descanso e amanhã pela manhã estaremos de volta com nova reflexão, nova devocional para a sua vida e junto de você no seu lar. A todos, uma boa noite na paz e na presença do Senhor. Amém?